em nosso programa Educar para Transformar, aqui da TV Cidade de Santo André. Fiquem agora com a parte 2 do nosso programa, a construção da língua portuguesa na formação do jovem leitor, com os ilustres convidados Sérgio e Cida Cinca. Professor Sérgio é professor universitário também, né, professor? Sim. Você percebe que atualmente os adultos também têm questões na língua portuguesa, na escrita? Como que você encontra os alunos até o momento que você estava em universidade? Sim, é verdade. Na verdade, as pessoas não sabem usar o que a gente chama de variedade padrão, ou seja, aquela que é solicitada nas entrevistas de emprego, no vestibular, né? Uma coisa é dizer nós vai, nós foi. Eu. Não, hoje a Cida vai brigar comigo. Hoje se fala, pelas ciências da linguagem, hoje se fala em adequação ou não. Não é adequado falar nós vai, nós foi, numa entrevista de emprego ou num congresso, né, que exige um grau de formalidade. Ao passo que numa entrevista de emprego, né, ou num vestibular, ou no Enem, né, a pessoa precisa escrever de acordo com o cânone gramatical. Nossa. Né? E os alunos que a gente recebia na universidade, eles não sabiam, né, português. Eu costumava dar um ditado de 10 palavras. Eu brinco, de 10 palavras, os alunos costumavam errar 11, né? Porque matemática confundia, né? Palavras, editar palavras. Aí eu perguntava, qual foi a última vez que vocês fizeram ditado? Há muito tempo, professor, então vamos ditado. Né? Aí eu mencionava de 1 a 10 na lousa, deixava o número 7 sem escrever, né? Aí eu perguntava, professor, o número 7, como que o senhor pulou? Aí eu brincava, como que você escreve o número 7? Você risca ou não risca, né, o 7? Aí eu brincava, né? Então, na verdade não é riscado, mas tudo bem. Né? Aí eu dava a primeira palavra, vamos escrever, né? Como se escreve, primeira, shampoo, como que você escreve? A pessoa escrevia SH, CH, né? A pessoa errava, a pessoa chegou a errar, acertar 2 de 10 palavras. Puxa! Isso no primeiro dia de aula, em que a gente ministra um questionário de análise de necessidades, para verificar o quanto o aluno sabe. Na verdade, não sabe. Por quê? Falta a ele leitura, não lê. O aluno não lê. Aí eu pergunto, qual foi o último livro nessa análise de necessidades? Qual o último livro que você leu? Aí eu faço, né, uma pergunta, não vale aqueles livros do ensino médio. Então, 1, 2, a maioria não lia. Nossa, Sérgio, isso é tão sério. Sério, porque o problema é o ensino básico deficiente, que chega à universidade sem saber. Depois vai desembocar na pós-graduação. Eu estudei na PUC, eu me considero um filho da PUC, né? Um PUCiano, né? E lá, no programa de língua portuguesa, eles instituíram uma disciplina chamada metodologia científica. Hoje se fala em letramento científico, porque as pessoas não sabem o discurso, não conhecem o discurso científico. Como eu não sabia, porque toda a minha vida foi voltada, à literatura, conto e tal. Quando eu entrei na academia, eu levei um choque. Como eu vou escrever um artigo científico? Não é? Então, hoje se fala em letramento científico. Como se escreve um texto científico. Ser alfabetizado cientificamente. Exatamente. Nossa. Hoje já se fala, então, veja, não só a língua portuguesa, né? Claro, mas língua portuguesa é importantíssima. Por quê? Porque qualquer que seja o texto, qualquer especificidade, qualquer gênero, o texto principia pela palavra. Nossa. Se você escreve errado uma palavra, pronto, acabou. Nossa, isso é seríssimo. Eu quero me defender, porque é isso que eu ia contestar.
fala, né? Na realidade, nós sempre entramos nessa discussão, porque não existe o certo e o errado. Realmente, a gente tem que dizer que não existe o certo e o errado. Mas a partir do momento que eu disser isso para o meu aluno, ele vai internalizar isso. Então ele precisa entender que ele pode sim usar a linguagem informal em momentos informais. Mas se ele não se apropriar da norma culta, ele está excluído das possibilidades. Então é nesse sentido que nós entramos em discussão. O professor Sérgio é uma DR que faremos, né? Mas sabe por quê? Porque, claro, dependendo do nível socioeconômico aqui, do qual o aluno pertence, ensinar a língua portuguesa é como ensinar uma língua estrangeira para ele. Gente, se ele fala nós vai, como que eu vou falar para ele? Não é nós vou à cidade, né? Então o aluno fala, eu vou na. Nossa, né? E isso é tão sério que vocês estão falando, porque realmente excluir das possibilidades. E que é o que ele precisa, possibilidades para o mercado de trabalho, possibilidades para a vida futura, sejam os objetivos que ele venha a ter. Mas ele precisa ter essa porta aberta. E há uma tendência na academia que diz o seguinte: a pessoa pode escrever da forma que quiser, há livros que se publicam por aí. Então a gente escreveu esse livro. Por favor, né? Por favor. Nós sabe português, né? Ao contrário do que esse título sugere. É uma curiosidade, Juliana. O nós sabe está entre aspas, porque quando o editor foi publicar na época, foi registrar na Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional disse que está errado. Nós sabe, não é nós sabe. Então o editor, o Valdir Pedro, que está nos assistindo, né? Ele teve a brilhante ideia de colocar aspas, porque ao contrário do que o título sugere, nós tratamos o português padrão, é o português que a sociedade vai cobrar do aluno. Inclusive, são 30 situações linguísticas, 15 das quais ilustradas por um ex-aluno da faculdade. Porque o livro é muito bonitinho. Nós sabe português. E na realidade, Juliana, aqui nós tratamos a língua portuguesa, vamos dizer assim, de uma forma diferenciada. Por quê? Se o aluno não tiver, vamos dizer assim, se aquele tema que ele estiver aprendendo, que seja o acento grave, que seja a pontuação, se não tiver para ele um significado no cotidiano da vida dele, ele não vai aprender a língua portuguesa, porque como o professor disse, há uma distância muito grande entre a linguagem informal e a norma padrão. Então, por isso que ele precisa, o professor precisaria associar esse conteúdo, que hoje se ensina por meio do texto, mas associar esse texto ao cotidiano do aluno. Por quê? De repente ele vai à padaria, ele vai lembrar que ele vai comprar 200 gramas de mortadela. Nossa! Esse exercício ele faz todos os dias, porque ele vai à padaria todos os dias. A gente dá um exemplo aqui, Juliana, do sente-se na mesa. Tem um exemplo. O que é? Então, se o chefe pergunta, se por favor, eu sou o chefe, aí eu pergunto para os alunos, como é chefe em inglês? É boss. Aí eu pergunto, boss tá? O boss tá. Então, eu sou boss, tá? Aí, por favor, dona Cida, venha na minha sala e sente-se na mesa. E a dona Cida, secretária, né, executiva, fala primeiro, vem, senta, coloca a linda região glútea dela sobre a mesa, né? Aí o chefe vai dizer, mas dona Cida, o que é isso? Não, chefe, você disse, não é para eu me sentar na mesa. A secretária fala para mim. Eu sentei na mesa como o senhor pediu, na verdade, o senhor deveria ter dito, sente-se à mesa, é junto de. Olha a diferença, uma coisa mínima, Nossa, só que tem uma diferença de contexto. Sérgio, sabe o que você me recorda? Da parte do inglês em que a gente precisa explicar para o aluno on the table
e não in the table. Só que como em português não aprende o correto e não entende por que no inglês é on. Exatamente. E a diferença, a dificuldade está no português, porque a pessoa, você vai estudar. Eu aprendi meu inglês, né? Traduzindo as músicas de Elvis Presley. Você tá de brincadeira. Tanto que a minha, vou confessar para vocês, só para vocês e para A gente não é para falar para ninguém, fica entre nós. Eu conheci essa adorável pessoa numa aula de inglês. Ela era sua aluna? Era minha aluna, foi a primeira, né? Fui aluna Olhei, foi Love at First Sight, tradução, foi... Que divertido. É muita emoção, Sim, eu estudei com ele um ano, depois de um ano nós... Puxa vida, e são poucos anos juntos, né, que vocês têm de relacionamento. Depois né? foi minha aluna no ensino médio, foi minha aluna na faculdade de letras. Bacana. E acabou. Mas era interessante, um outro detalhe, né? Lógico, aí é só para ilustrar mesmo. Porque, por exemplo, alunos cujas mães trabalham, os pais trabalham na escola. Isso é importante. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu conosco, porque assim, lógico que eu já era adulta, não é o caso de uma criança, mas certo. As pessoas associavam o fato de eu estar ali, o fato de eu ser esposa do professor, eu não precisava estudar, eu não precisava me dedicar, eu não precisava me empenhar. Que coisa. E isso acontece com as crianças cujos pais estão na escola também. Sim. Essa é uma coisa que a gente precisa também desmistificar, porque o empenho, ele independe de quem está ali. Não vamos marginalizar ou julgar as pessoas, porque tem alguém ali ao lado dele, exatamente. Né? Gente, eu percebo o seguinte, vocês têm um entrosamento muito legal e pelo que eu percebo em sala de aula isso também é o humor, né, do professor, a forma, a dinâmica, a ludicidade e acho que não importa a faixa etária do aluno, né? Envolvê-lo para que ele tenha um interesse. Vamos falar um pouquinho? Eu comecei, depois até parei porque fomos falando de outros assuntos, falar um pouquinho. Nós temos então, esse é um exemplar de um dos livros que vocês já escreveram sobre terror, né? Que é o quarto número 2. Olha só, gente. Depois, como eu falei para vocês, todos os nomes das obras, tanto da professora Cida quanto do professor Sérgio vão aparecer. Então, estou mostrando alguns. Aliás, Juliana, nós aprendemos a trabalhar a 4 mãos. 4 mãos? 4 mãos. Então, assim, igual você fala, os livros, lógico, tem os individuais dele e tudo assim, mas nós aprendemos a trabalhar a 4 mãos, ou seja, a ideia surge, vamos conversando, vamos discutindo. Então, assim, a maioria são livros nossos, né? Os dois juntos. Porque nós aprendemos a trabalhar a 4 mãos. Mas isso é importante porque essa sua fala é algo muito marcante. Infelizmente, quando você está em sala de aula, nem sempre o professor te ensina a trabalhar em parceria, em equipe. Isso é um exemplo. Exatamente. Exatamente. E o mundo empresarial vai cobrar trabalho, é uma das competências, trabalhar em equipe. Né? Hoje se fala muito em metodologia ativa, né? É modismo, né? É modismo, né? Mas o que é essa metodologia ativa? O pessoal trabalha em grupo, em vez de o professor despejar a matéria para o aluno vai procurar, né? Então isso é importante, porque leva o aluno a ser, né, participe do processo, né, da construção do conhecimento, como se faz numa universidade séria. O aluno, né, o professor dispõe o material, o aluno vai procurar. Eu acho. Ser protagonista da própria história, não é? Né? Olha, temos mais um exemplar aqui, Prática de Escrita, Atividades para Pensar e Escrever. Este livro ele também é voltado para os professores? Na realidade eu tenho aí várias atividades que sugerem a escrita como um processo. Nossa! Né? São várias atividades que auxiliam, porque o professor hoje, vamos assim, que seria um trabalho em conjunto, né? Nós aqui fazendo a nossa parte para ajudar o professor, para contribuir, sugerindo ideias, mas para a produção de texto
como um processo. Como há também sugestões de como montar grupos de escritores nas escolas, nas universidades, né? Então, uma forma como incentivar o hábito de ler em um país, né, cujo número de livro lido é de 2,5 por ano, livro por inteiro, segundo os dados Retratos do Leitor 2020, né? Então 2,5 por ano, enquanto na Europa são 18 livros. O pessoal diz, mas não tenho tempo. Olha, o brasileiro passa 3 horas por dia na frente da TV, né? Fora o celular, o WhatsApp da vida, né? Então, o que falta é exemplo. A criança aprende pelo exemplo, não adianta. Cida, vai ler, enquanto eu vou ficar, né, no meu WhatsApp, não. Isso é exemplificação. É igual quando nós vamos a ambientes como, por exemplo, restaurantes, shopping, e você vê às vezes a família, que você percebe que é uma família porque estão andando junto, mas não há entrosamento. O pai às vezes está no celular, a mãe está, por exemplo, numa mídia social, a criança às vezes está indo até em um lugar inadequado, numa loja que não é para ela, mas os pais não estão nem, porque não está presente. Exatamente. É uma família por ser um núcleo familiar, mas não há aquela conversa, o diálogo. Exatamente. Esse livro, tem muita gente que está nos assistindo, tem muita gente que pede a participação dos autores nas escolas. Esse livro, pessoal, para principalmente quem aqui é coordenadora, diretora de escola, é um excelente livro para colocar para a tua equipe profissional, não só professores de língua portuguesa e professores que precisam se inteirar, por exemplo, de história, geografia, ciências. Os projetos são interdisciplinares. Então, como levar o aluno a desenvolver certos assuntos, a construir as ideias das ciências, da história, mas precisa aprender a ler e escrever de maneira concreta. Excelente ideia de entender também o que ler, né, Juliana? Porque esse é um grande problema também, que afasta o aluno do livro. Sim. Afasta o aluno do livro. O PISA, né, o Exame Internacional de Avaliação de Alunos, que legal. Ele demonstrou que na última prova feita, é uma prova que avalia alunos do ensino médio. Certo. Né? Que 5 em cada 10 alunos não sabem ler, não sabem compreender o que leem. Isso é muito sério. Eles entendem frases curtas. Sim. Frases curtas. E aí vem a questão das fake news, que é a má interpretação de alguma notícia, né? E eu vou dizer para vocês que eu já caí em situações assim, né? E são fatos que você tem que estar alerta o tempo inteiro, né? E aí deixa meus amigos que não me deixam mentir, que a gente tá sempre conversando, não, olha, acho que é isso, acho que não é. Porque há uma má interpretação de fatos e passa de maneira errada, errônea. E as pessoas acreditam que, sendo a notícia veiculada pela mídia, televisão, jornal, é verdadeira. Sim. As pessoas não sabem o que está por trás da mídia, quais os grupos econômicos né, que comandam. Eu costumo dizer, compra o jornal de domingo, qualquer que seja, e veja os anúncios publicitários. São eles que bancam o jornal. Exato. Não há informação neutra. O discurso científico também não é neutro. Tá? Então, a ciência não é neutra. A partir do momento que é feita por seres humanos, né? Então há todo um viés, né, toda pessoal. A escrita traz uma interpretação e uma intenção. Exatamente. Vou colocar aqui para vocês um pouquinho mais. Temos outro exemplo, Pedagogia do Encantamento. Esse aqui diz respeito, parece que a sua formação em qual dos seus cursos? Na verdade, a editora Mercado de Letras, uma editora de Campinas, publicou, é o resultado da minha tese de doutorado que eu defendi na PUC de São Paulo. Pedagogia do Encantamento justamente é para motivar o professor, na verdade, o aluno, a escrever de uma maneira, né, diferenciada. Né? Por isso que eu chamei de Pedagogia do Encantamento. Para levar o ensino de produção que é feito atualmente não tem levado o aluno a se apropriar do objeto chamado escrito. Não é um ensino eficaz, né, Sérgio? Exatamente. Por isso que eu propus
Após 4 anos me debatendo, Eu conversando, né? Lendo centenas de livros para dar, vamos dizer, o pulo do gato. Porque, olha, fazer um doutorado sobre redação, poxa, então eu preciso trazer algo original por conta do doutorado. Nossa, Então, perfeito. publiquei Pedagogia do Encantamento. E este aqui torne suas aulas de português um momento agradável, também voltado para o professor. Para o professor, para uma editora do Rio de Janeiro, a WK Editora, certo. já está na segunda, eu trouxe, acho que peguei, mas é segunda edição. Nossa! Né, peguei errado. É segunda edição, né? Tem saído muito, tanto que já está na segunda, me parece que vai já sair a terceira. Então, tornar as aulas de português um momento agradável para o aluno. Justamente o que a gente conversou. Tornar a aula, né, um momento interessante. Um momento que está a fim de criar, né? Que ele, na verdade, o tornar a aula um momento interessante é envolver o aluno. Fazer com que ele perceba a importância de aprender. A importância de aprender. Aprender para quê, Juliana? Aprender para a vida. Aprender para realizar sonhos. Aprender para se transformar a realidade dele, a realidade da sociedade, a realidade do país, a realidade dos pais dele. Então, assim, as aulas de português precisam ter essa visão. Fazer o aluno se sentir convidado a aprender. Nossa, interessado a aprender. Esse convite, né? Convite. E esse aqui é o último exemplar que eu vou mostrar para vocês, porque tem muito... Aliás, eu já falei pro casal aqui de Preciosidades que eles vão participar de muitas outras entrevistas, porque realmente tem muito assunto pra gente conversar e para vocês colocarem, porque o público está sedento disso. A gente precisa falar mais de como envolver não só a criança, nós falamos de criança, nós falamos de adolescente e de adulto a saber escrever, porque a escrita ela passa muito da sua interpretação, da sua intenção. Este faz parte da série que o professor Sérgio Cinca aí coordena, né? A série que Não é um Bicho de 7 Cabeças. Então, cada livro trata de um assunto que vai desmistificar. Esse aqui é a arte de contar histórias. Não é um bicho de 7 cabeças, que eu vou ter o prazer, graças ao professor Sérgio Cinca e à professora Cida, de trazer a autora Regiane Haid, que escreveu em conjunto com o professor Sérgio Cinca esse livro. Ela vai participar de um dos meus programas, eu estou muito contente. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que vocês, né, pode ser cada deixasse para o público um conselho, né, principalmente para a família que está em casa assistindo a gente, como fazer com que o filho se envolva mais com a leitura. Vocês teriam algum conselho para dar? Eu diria assim, porque eu vou deixar ele falar sobre leitura e vou falar sobre escrita. Tá joia. Se bem que nós não podemos dissociar a leitura, só escreve quem lê. Sim. Porque só escreve quem tem conhecimento, quem tem repertório. Você vai escrever, vai ter repertório e conhecimento como, Juliana? Lendo. Então, para escrever, não ter medo. Tornem-se observadores. Por quê? Quando você observa, muitos desses livros aqui, inclusive esse livro aqui, perfeito, o quarto número 2, é baseado em quê? Em uma observação, em um fato que aconteceu. Sim. Só que o que acontece? Aqui nós observamos um determinado fato, aí nós vamos acrescentando fatos, deixando a nossa criatividade solta. Nossa, solta. Eu imagino que foi. Só que é um fato. Né? Então, assim, deixa a criatividade, sejam observadores, né? O Sérgio uma vez até escreveu assim, o escritor é aquele que consegue ver o que o outro não vê. Nossa, aquele que consegue ver uma rosa no asfalto, aquele que consegue ver um coração pulsando, aquele que consegue ver uma lágrima caindo do olho. Nossa. O outro não consegue observar, mas ele consegue. É o sentir, né? É o interpretar, às vezes, até um sentimento e colocar nas palavras. Então, não é difícil escrever. E não se preocupar com a gramática no momento em que estou criando.
Então são duas, vamos dizer assim, duas dicas muito importantes. Nossa, isso é... Não se preocupem com gramática no momento em que estiver criando. Existe um momento para isso, que é o momento da revisão. Nossa, perfeito. Mas se você parar para pensar se eu escrevo com X, com CH, com S, com 2 S, pronto, a sua ideia já foi embora. Sim, nossa, adorei. E só para encerrar, Juliana, os professores têm que aprender a elogiar e considerar a ideia do aluno, porque eu não posso levar em conta somente os erros gramaticais, ortográficos, coerência, coesão. Não, o aluno ele tem ideias. Nossa. Então ele precisa valer, ou ele precisa receber o elogio pela ideia dele. É claro que vai existir no meio do trabalhar na arte, Sim. mas valorize a ideia do aluno, tanto o professor quanto os pais. Nossa, essa valorização é a motivação para o aluno, não é? Existe uma história que já está na literatura, uma professora, o professor elogiou uma menina ela vestido vermelho. Oh, menina, está muito bonita esse vestido. E ela todo dia veio com vestido. Olha, porque recebeu a valorização. Exatamente, olha. Isso é tão bonito, né? É ver o professor se tornando importante na vida do aluno como um parceiro que reconhece, valoriza. Que, aliás, eu acho que em tudo, né? A gente reconhecer o papel que o outro tem nas nossas vidas. Porque nós só somos aquilo que representamos para o outro. E aí nos fazemos ser. Nossa, e você teria alguma outra dica, professora? Depois de tanto que nós conversamos? Leitura, né? Leitura, antes que você peça que o aluno leia, você, professor, precisa ser um exímio leitor. Leia de tudo. Bula de remédio. Leitura é o que se chama o letramento, né? É uma leitura com um viés social, né? Eu vou ler para quê? Não, você vai ler para escrever, você vai ler, né? Até como forma de entretenimento, né? E o professor precisa se constituir como uma pessoa diferente. O professor precisa ter uma doçura no olhar, tem que ter um coração repleto de amor, para ele chegar aos seus aluninhos e dizer: eu estou aqui. Nossa, professor Sérgio. É o diferencial que o professor precisa ser na vida dos seus alunos. Nossa. Juliana, teve uma oficina que nós fizemos na escola Inadiméria em Santo André. Na verdade, foi realizada pelo Núcleo de Escritores do Grande ABC. Que legal, gente. Olha que interessante. E assim, nós fazíamos oficinas para preparar os alunos para um concurso de redação? De literatura. Um concurso de redação, né? Que acontecia no final do ano. E uma das alunas que nós conhecemos nessa oficina, a Aninha, que está na escola até hoje, menina maravilhosa, escreve assim, ó. Nossa, que legal! E um dos depoimentos dela, Juliana, eu jamais me esquecerei. Oh, meu Deus! Porque ela tinha lá, quando ela começou a oficina conosco, ela tinha 10, 11 anos. A ideia dela era de que eu escrevo porque eu sou obrigada a escrever. Eu escrevo porque o professor me pede, eu escrevo porque... Isso, olha como eu escrevo porque eu sou obrigada a escrever. Isso é uma... 2 anos depois, que nós paramos a oficina depois da pandemia, né? Mas nós realizamos 3 concursos lá. Ela participou de uma live conosco e ela disse o seguinte: eu aprendi nas suas oficinas a escrever por prazer. Meu Deus do céu! Eu imagino que isso deve ter sido um dos maiores presentes que você já recebeu. Isso emociona porque toca o coração. Gente, eu tô muito grata, mais do que eu imaginava, de ter vocês aqui. Esse casal de preciosidades, professor Sérgio Cinca, professora Cida Cinca, e que não só hoje, tá, pessoal? Mas em outros momentos virão, porque nos ensinam. E me inspira a continuar sendo professora por amor, né? Por amor à profissão. Muito obrigada pela presença, professor. Muito obrigada, professora Cida. Juliana, nós agradecemos, esperamos ter contribuído, né? Nossa! Aí, mas assim, somos imensamente gratos pelo convite. Imagina! E por estar aqui com você. Imagina! Obrigada. Obrigado. Como escritor, eu não tenho palavras para
Poder agradecer a você. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que também esteve aqui o tempo inteiro aprendendo a sempre como educar para transformar no mundo de hoje e fazer a diferença, não é mesmo? Muito obrigada e convido vocês a estar conosco nas próximas vezes também, sempre aprendendo mais. Um abraço enorme e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!